Oi, Lara, tudo bem? Por enquanto só tá tu aqui. Bom dia. Ok, vamos esperar mais uns minutinhos até os outros entrarem. E aí, tudo bem? Curtindo uma chuvinha? Tá bom para estudar, né? Chuva é ótimo para estudar. É, só o que tem para fazer mesmo. Então, ótimo, vamos estudar. E é verdade. Hoje a gente tem que terminar aquela prova de 2017, né? É verdade, eu também acho. Ficar em casa, aquele sol lindo lá fora. Mas também tem dois motivos para ficar em casa. Tem o coronavírus e tem Enem, tem vestibular, então tá tudo certo. Tem tudo isso, não temos o que fazer. É, isso mesmo. Estudar mesmo, esse é o negócio. Enquanto isso, deixa eu ir pegando uns slides que eu quero mostrar para vocês hoje. Vou testar o share screen today. Ó, acho que tá todo mundo aí agora. Yes, Victoria e Henrique entraram. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, good morning, good morning. Que legal, então. Deixa eu só escolher aqui uma coisinha que eu não... Hoje entrei aqui em cima da hora. Deixa eu pegar minha prova aqui. A gente faltou corrigir o último texto da prova de 2017, né? Aquele texto bem facilzinho. O terceiro texto da prova de 2017, que é... Acho que as questões a gente não viu, mas a leitura do texto a gente chegou a fazer. Isso, né? A leitura a gente chegou a fazer. Bom, 30 segundos para vocês pegarem a prova aí, então. E eu já vou começar a dar uma olhada nas questões. Ups, não peguei meu gabarito. Então, com a prova aí, me dá só um segundinho que eu tenho que pegar o gabarito dela. Agora que eu me dei conta das minhas anotações para aula. Um segundo. Ok, ok. Let's do this. O que que fizeram? Chegaram a fazer? A gente não combinou nada em especial. Vocês chegaram a fazer alguma coisa com relação a inglês essa semana? Só para eu saber como é que vocês estão. Chegaram a fazer alguma coisa? Podem botar no chat aí se fizeram alguma prova, se deram uma revisada no livro. Ou se não estudaram nada de inglês também pode colocar, não tem problema. A gente não tinha combinado nada em especial. Nada, então? Revisar vocabulário. O que vocês precisam, vocês são muito bons, o que vocês precisam é revisar vocabulário sempre para memorizar as palavras, porque vocês têm uma leitura muito boa e vocês têm um entendimento ótimo. Vamos só falando em vocabulário.
Dá uma revisada rápida nesse terceiro texto aí, no vocabulário. Não precisamos ler o texto de novo. Alguém lembra o que é impending? Alguém lembra o que é impending? Esse é do terceiro texto. Impending. É do texto 3? É do texto 3. Algo impending é iminente. Pode associar com a letra I. Impending, iminente. As duas começam com IN. Impending, iminente. Certo? E witty. Alguém lembra o que é witty? Também é desse terceiro texto. No, nobody. Viu? O que acontece? Isso aí é uma questão pedagógica. Ah, muito bom, Victoria. É isso aí. Espirituoso. Witty. That's it. Congratulations. Witty, espirituoso. Essa é uma palavra que pode aparecer. E essa aqui é muito importante também. Counterpoint. O que seria um counterpoint? É importante demais. Counterpoint. É meio parecido até com o português. Alguém coloca uma visão sobre uma coisa, aí alguém coloca um counterpoint sobre aquela visão. Alguma ideia? Counterpoint. Nope. Yes, that's it. Contraponto. Counterpoint é um contraponto. A gente digitar, a gente pensar, isso nos ajuda a memorizar. Very good. E aí, como o texto falava era da área da arte, eles adoram a banca, tá? A banca da URGS. E o pessoal da URGS é uma questão tradicional. Eles gostam muito de arte. O pessoal da letras adora arte. Como a realidade deles é texto, eles adoram colocar texto falando de outras formas de arte. E o tema tinha a ver com isso. Tune. The tune. Lembra o que é tune? Tem que ter pelo menos umas 2 traduções para tune. The tune. Porque falava de um álbum, né? Que no caso é um disco, um álbum. E dentro de um álbum tem uma série de tunes que o cantor ou o artista coloca lá dentro. Tune. Tune pode ser sintonizar. Pode. To tune, né? Sintonizar algo no rádio. Tune é melodia, isso aí. Tune é melodia. E pode ser uma música também, uma canção. Só lembrem que music é música de uma forma geral, né? Já que a gente está falando em arte, esse é um tema recorrente na URGS. I love music. I listen to music. Agora, como é que eu digo eu escutei 2 músicas, ok? Eu escutei 2 músicas do Coldplay. Como é que eu digo 2 músicas? Existe 2 musics? Yes. Lara, não só poderia, como tu tem toda a razão. Se eu for contar música, uma música, 2 músicas, 3 músicas, no sentido de canção, é songs. Então, é 2 songs, mas eu também posso dizer, principalmente num texto jornalístico, para ficar mais bonitinho e tal, eu também posso dizer 2 tunes. Então, tune pode ser uma melodia, pode se referir à melodia, e tune pode se referir a uma canção também, da mesma forma que song. Song e tune, eu posso contar. Agora, music, eu jamais posso contar. Music é uma ideia abstrata, a música. Ou o estilo de música, rock music, country music, love music, whatever. Ok? Então, isso aí. Mock. O que seria algo mock?
Pode ser um verbo também, né? Mock. You are mocking at me. Stop that. Mock pode ser tirar sarro. Isso aí, rir de alguém. To mock. Stop mocking at me. E o adjetivo mock pode ser alguém falso. Ok? Se eu não me engano, no texto dizia it seems ou it sounds mock. Parece algo falso, mas não é. Mas é isso aí, to mock é tirar falso. E no texto tinha mocking, que pode ser tirando sarro, como o Henrique muito bem falou, e pode ser também alguém zombeteiro. Lembra da ideia do verbo zombar? Pare de zombar de mim. A mocking person, ou mocking something, é algo ou alguém zombeteiro, que tira sarro de alguém, mocking. É raro aparecer, mas sempre aparece no texto, tá? Mas não é frequente, digamos assim, não aparecem vários phrasal verbs. A URGS não cobra phrasal verbs, cobra prepositions. Mas apareceu no texto brush off. E eu falei para vocês que off é no sentido de despegar, descolar. Brush off, brush você sabe muito bem que é escovar, brush off é retirar algo através da escovação. To brush off, né? E o brush, uma escova, e retira algo que está ali. É essa a ideia de brush off. Essa aqui é um challenge. Quiver, lembra o que é quiver? É um verbo. Agora eu tô vendo quem anotou, quem não anotou, né? O que será que é quiver? Tá no texto. Quiver. Essa é mais incomum, né? Quiver é estremecer. Aí, boa, Vic. É isso aí. Quiver, estremecer. Makes you quiver, te faz estremecer. That's the idea. Quiver. Deceptive. Quem é que viu os Transformers aí? Tem os Decepticons. E tem a ver com deceptive. O que será que é algo deceptive? É um adjetivo deceptive. It seems deceptive. O que quer dizer essa frase? It seems deceptive. Que engana. Isso aí. Ou seja, it seems parece enganoso. Parece que engana. Essa é a ideia de deceptive. Very good. Unhand. Wow. Unhand. Lembra dessa? Essa aí eu confesso para vocês que até eu tive que buscar lá no fundinho da memória o que era isso, de tão poucas vezes que eu vi essa palavra na minha vida. Fala do artista, e quando a gente fala que um artista pega algo que é unhand, e unhand, geralmente unhand stone. Que tipo de pedra é essa? Ou melhor, em que estado está essa pedra? O artista pega uma unhand stone and transform it into art. Perfeito, Lara. Bruto. Unhand stone, pedra bruta. Então o artista pega essa pedra bruta e transforma ela em algo como arte. Perfeito. Unhand stone. Smooth, no texto, é outro phrasal verb, tá? Como eu falei, não tem questão de phrasal verb, mas vai aparecer no texto. O que é smooth out? Smooth out. To smooth. Não, lembram?
Suavizar, perfeito. Essa é a ideia. Smooth out. Smooth é suave, leve, tranquilo. Essa é a ideia. Smooth, ok? Smooth out, suavizar. Essa aqui não é tão difícil, mas lembram o que é marble? Também tem a ver com stone, é um tipo de... É pedra também, marble? Acho que é. O que é marble? Mármore, isso aí, very good, marble. Very good. Salutary. O que é algo salutary? Às vezes a tradução não é suficiente. Deixa eu botar para vocês o que significa salutary, a explicação in English. Producing a beneficial effect. Algo que produz um efeito benéfico. Em português é algo salutar. Né? Quando eu me refiro a uma canção, quando eu me refiro a uma obra de arte, eu posso dizer que é salutary, que produz um efeito benéfico em quem recebe aquela forma de arte, ok? Foreground. Essa é outra palavrinha que a gente destacou na semana passada, foreground. Prazeroso, no caso salutary, sim, pode ser, pode ter esse sentido. O salutary pode ser prazeroso. Muito bom. E foreground, o que é foreground? For é anterior, que está à frente. Sempre que eu ver o prefixo for, eu posso relacionar como before, anterior. Assim como a palavra foresee. See é ver. E o que é see before? Antever, prever. Foretell. Tell é dizer. Foretell é tell before, predizer, falar antes. Né? Predizer algo, prever algo, foresee. E foreground, tá? É algo que está em primeiro plano. Foreground, primeiro plano. Ou pode ser o sentido de dar ênfase também, tá? Foreground. Ground, né? De chão, foreground, digamos, o chão que está à frente, algo que está em primeiro plano. É essa a ideia. E, finalmente, palavras que a gente destacou do texto, detrimental. Detrimental. Alguém lembra o que é detrimental? E aí, galerinha, quem é que anotou essa palavra? Nope. Detrimental. Então, quem não anotou, segunda chance, detrimental é prejudicial. Ok? Essa é a ideia, detrimental, no texto ali, prejudicial. De qualquer forma, né, pessoal, eu sugiro que vocês leiam o texto novamente. Aliás, os 3 textos dessa prova, quem não leu ainda, pode ler de novo, beleza? E agora eu vou dar uma olhada rápida nas questões com vocês. Questão 67. Tá? Questão 67, a resposta correta é Canadá. True, false, true, false. Dylan foregrounds the transcendence of Cohen tunes. Frase super complicada de entender. Ou seja, o Dylan, ele dá ênfase, tá? Olha aqui o foregrounds que eu falei há pouco. O Dylan dá ênfase à transcendência das canções ou das melodias do Cohen. E isso é true. Ok? Ele fala isso no texto. Ele enfatiza o quão lindo, o quão belo as melodias do Cohen são. According to Cohen,
Dylan's rough expression is detrimental to his otherwise genius. Então, de acordo com o Cohen, a expressão rough é bruta, dura. Is detrimental. O que eu falei que era detrimental? É prejudicial, né? Por outro lado, a sua genialidade. Não é isso que o Dylan fala no texto, ok? Ele diz que ele transforma a pedra bruta em algo muito importante e tal, é essa a ideia. According to Cohen, the spiritual impact of his music also depends on the audience. Sim, mas para o final do texto, Cohen diz que é a audiência, né? A reação da audiência com relação à música é que estabelece essa questão espiritual entre o artista e o seu público. According to Dylan, it is the subtlety. O que é aquela palavra ali, subtlety? Subtlety é a sutileza. The subtlety of Cohen's lyrics, então, de acordo com Dylan, é a sutileza das letras do Cohen que levam o ouvinte a uma jornada musical. Ele não fala da sutileza, e inclusive no texto, ele diz lá em algum momento que às vezes é pura melodia, é com ou sem a letra. Tem um trecho do texto em que ele fala que com ou sem a letra, na linha 12 e 13. Eles falam ali que pode ter com ou sem a letra. Ah, não, isso aqui é falando do Dylan. Ah, não, isso é falando do Cohen, tá certo, na linha 12 e 13 mesmo. Deixa eu só ver se vocês colocaram algum comentário aqui. Não, porque eu estou olhando o texto aqui na tela. Nas linhas 12 e 13. Que leva o leitor a uma jornada musical. Entendeu? Não é a letra. Não é a sutileza da letra. São detalhes, gente, pequenos detalhes. Questão 68. But the tune is anything but predictable. Lembra o que é predictable? Predictable é previsível. No segmento But the tune is anything but predictable, Dylan asserts that Cohen's songs can be foretold. O que é foretold que a gente viu antes? For é before. Podem ser ditos antes. Se tu entende o que é foretold, ele pode ser previsto, tu entende que a afirmação número 1 está completamente errada. Porque ele diz the tune, que nós já vimos no vocabulário que tune pode ser canção ou melodia. A canção is anything, ela é qualquer coisa. But, qual é o sentido de but aqui? O sentido de but aqui é exceto. Ou seja, a canção é qualquer coisa, exceto previsível. Tu pode dizer que a canção é qualquer coisa, ela não é previsível. Na frase seguinte, Dylan asserts, o Dylan afirma que as canções do Cohen podem ser previstas, foretold. Não, é o contrário. Ele diz que elas são tudo menos previsíveis. Então a número 1 está errada. Número 2, the expression I have all marbles. Lembra marbles que a gente falou marbles? Denota a integridade da capacidade criativa e intelectual do cantor. Na linha 45 e 46, I have all marbles, ele diz o quê? Quando ele diz lá, vocês podem até voltar para o texto, quando ele diz que ele tem todos os marbles, é logo depois dele falar que ele tem família, se tu tem família perto, ele fala da audiência também, ele fala de toda a questão daquilo que ele consegue fazer e daquilo que ele é capaz de fazer. Então, sim, essa número 2 denota a integridade da capacidade criativa e intelectual do cantor. Então, essa 2 está correta. Questão número 3. Leonard Cohen declares that his lyrics are solely mundane. O Leonard Cohen declara que as letras dele são solely, somente, mundanas.
em alguma parte do texto dá para falar que as letras são mundanas? Primeiro que a gente pode observar que ao longo do texto inteiro, tanto o autor do texto quanto as citações do Dylan com relação ao Cohen e as citações do Cohen com relação ao Dylan são só elogios. E a questão número 3, aliás, a afirmação número 3, coloca um adjetivo negativo para as letras do Cohen. Então, a número 3 está errada. Então, resposta certa da 68, Brasil. Ok? Aliás, gente, em questão de interpretação de texto em inglês, o que a gente pode levar em consideração muito, muito, muito? Palavras que são positivas e palavras que são negativas. É uma dica que tu não pode esquecer nunca. Considera palavras positivas e negativas. Se o texto é um grande elogio e tu identifica que é um elogio, muito provavelmente a gente não vai ter respostas certas com palavras negativas se referindo ao que fala o texto. Beleza? É isso aí. Deixa eu só ver se vocês colocaram algo no chat aqui. Que como eu falei, eu tô com o texto aqui. Não? Beleza. Questão 69. The expression succinct history by anecdote refers to... Galera, questão de referência. Só que aqui a URGS está elevando a outro nível a questão de referência. Não é simplesmente um pronome. He, she, it, they. É um trecho que a gente chama de chunk, tá? É uma sucinta história através de anedota. Linha 13.4. Se refere a quê? Vamos lá para a linha 13.4. Em Leonard Cohen Makes It Darker, em outubro de 17 de 2016, da edição do Nova York, o David Remnick fornece uma anedota e história sucinta do Canadian. Então, aonde que tem essa história by anedota sucinta? Possivelmente, tá? No artigo que o Remnick escreveu. Não tem em nenhuma parte do texto escrito Remnick's article, mas ele está testando aqui a capacidade de você entender, e isso eu falei semana passada quando nós lemos o texto. Leonard Cohen Makes It Darker. Tá. As palavras estão todas com letras maiúsculas e está em itálico. Então, tu tem que identificar, através da questão visual, que isso é um título. Na edição tal do New Yorker, o David Remnick provides, ele fornece. Então, o David Remnick fornece essa sucinta história em forma de anedota no artigo dele chamado Leonard Cohen Makes It Darker. Por isso que a resposta da 69 é América. É isso, né? Deve ser Remnick's article. É isso aí, questão 69, Remnick's article. Então, essa história sucinta em forma de anedota, ela está no artigo do Remnick. E isso não está sendo de uma forma direta dita no texto. Ele está testando a tua capacidade de identificar. Aliás, gente, isso aí a URGS, tá? Há décadas faz isso. A dificuldade dos textos vai aumentando. O nível de entendimento que ele vai te pedir no último texto já é muito maior do nível de entendimento que ele vai te pedir no primeiro e no segundo. Por mais que o primeiro texto dessa prova seja Shakespeare, as questões não são difíceis, tá? Se a gente consegue entender lá a história do Antônio, o que a pessoa que estava falando, né, era o Antônio, enfim. Quem estava falando o quê, e se a gente pega a ironia do texto, as questões chegam a ser fáceis. Agora, uma questão começa a 69, eu gostaria sinceramente de saber de vocês o que vocês acharam dessa questão, se acharam difícil, porque no meu julgamento ela é complicadinha, mas pode ser que vocês tenham achado tranquila. E eu gostaria de saber isso para até ver o teor nas próximas questões. O que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil essa questão? É importante para a gente saber disso.
essa questão 69. Sim. Média, ok. Achei média também. Ok. Beleza, obrigado, pessoal. E Lara, lembrando o seguinte, não é no dia do vestibular, nem vai ser depois de fazer 2 textos, vai ser depois de fazer 2 provas e 2 textos. Aí tu vai chegar nessa questão aqui. É depois de fazer a prova, sendo que uma delas é física ainda. Então, é no final, tu vai fazer essa questão que exige um altíssimo nível de concentração e percepção. É no final das provas do dia que a gente vai estar fazendo uma questão como essa. Só lembra disso, até para montar a tua estratégia, tá? Se o inglês não é muito difícil para ti, tu pode começar pelo inglês. Agora tem que ver o peso, né? Depende do peso das outras provas também. E depende, considerando as 3 provas do dia, qual é a que tem mais peso. Tu pode começar pela que tem mais peso ou a que é mais fácil para ti, tá? Mas tenham consciência disso. O último texto sempre traz as questões mais difíceis. Então tá, refere-se ao artigo do Remnick. Olha ali a questão 70. As palavras que a gente destacou, né? Impending, quivering e unhand podem ser substituídas sem mudar o sentido por... essa aqui, o que vocês acharam? Claro que eu li o texto e traduzi para vocês, mas quando vocês fizeram sem consultar e sem traduzir nada, né? Essa aqui complica mais um pouquinho. O que acharam dessa aqui? Mais difícil ou menos difícil que a outra? É meio difícil, né, Lara? É isso aí. Também acho, Henrique, bem difícil, porque inclusive se a gente analisar a frase que está em volta dessas palavras, ainda assim elas ficam complicadas de saber. Essa é uma questão que eu vou ser honesto com vocês. Se a gente não gabaritar, essa é aquela 1 ou 2 questões que a gente pode errar, tá bom? Se não errar, óbvio, melhor, né? Mas essa é aquela questão que talvez a gente tenha que olhar o número de respostas A, B, C e marcar na que tem menos. Ou ver uma delas, uma das 3 palavras que a gente consiga sacar, né? E conseguir eliminar pelo menos umas 2, fica entre 3, marca na que tem menos letra, né? Então, tem toda uma estratégia para a gente conseguir acertar a questão 70 também. Questão 70, impending, né? Que a gente falou que é algo iminente, que está para vir. Poderia até ser upcoming, poderia ser a letra A, tá? Iminente, upcoming, que está para vir, mas pode ser D também, forthcoming. Agora, quivering, que eu falei para vocês que era estremecer, estremecer tem a ideia de vibrar. Então, aí a gente fica com vibrating, ok? Vibrating, que é vibrar, quivering. E unhand, que é a pedra bruta, né? Rough, também se refere a algo no estado bruto. Rough. Então, resposta certa, Dinamarca. E é sacanagem, porque tem 2 com upcoming, tem 2 com recent, e a única diferente é que é a resposta em função das outras 2, porque poderia ser upcoming para impending, certo? Beleza, questão 70 foi. Questão 71. Select the alternative in which the word take in the fragment, an intriguing section devoted to Bob Dylan's Take on Cohen. O que acontece aqui? Tá? The same meaning and same grammatical class. Eu olho take e eu imagino take como pensem, não precisem me responder, mas rapidamente, para a gente pensar junto. Primeira coisa que eu penso de take,
Verbo, adjetivo ou substantivo? Imagino que vocês tenham pensado verbo, tá? Agora, aqui, Bob Dylan's take on Cohen. Aquele Bob Dylan's é um caso genitivo, o caso possessivo em inglês. Tipo, for example, the teacher's earphones, né? Os earphones do professor. Earphone, the teacher's earphones. Earphones é um substantivo. Então, depois de um caso genitivo, eu geralmente venho grudado nele um substantivo. Então, eu quero procurar aqui o que a banca está me pedindo aqui é que eu procure um sentido, uma frase, tá? Que apresente o uso de take como substantivo, aí grammatical class, e que tenha o mesmo sentido, tá? Bob Dylan's take on Cohen é tipo a ideia de visão, de análise, de resposta ao Cohen. Pode ser, na verdade, uma série de coisas. Vamos dar uma olhadinha, então, na letra A. The idea somehow failed to take on. A ideia falhou em take on, de pegar, no caso, no sentido, né? A ideia não pegou. É um complemento de um verbo aqui. O verbo aqui é failed, the idea failed. To take on é um infinitivo que é o complemento de um verbo. Não é o mesmo uso, tá? Não é um substantivo aqui. The train stops only to take on passengers. Então, o trem para apenas para pegar passageiros. Também não é a mesma coisa. A letra B é o mesmo sentido da letra A, tá? Sentido não, desculpa, mesmo uso gramatical da letra A. É um verbo, aliás, um infinitivo, que representa um complemento do verbo, porque o verbo aqui é stops. Letra C. She was asked, olha aqui um verbo usado na voz passiva, né? Foi solicitado a ela, she was asked, for her take on the recent developments. Bom, aqui eu vou ter que dar uma paradinha e ensinar algo para vocês. Por que a resposta certa é letra C? Porque eu tenho o adjetivo possessivo her. Her, depois de her, eu só posso ter um substantivo também. Tá bom? E não é só depois de coisas que indicam posse. A banca colocou tanto na pergunta Bob Dylan's take, quanto na resposta her take, no caso a opinião dela, sobre, deixa eu ver sobre o quê? Sobre os desenvolvimentos recentes, sobre os acontecimentos recentes, para ela não ter o risco de ter uma questão anulada, tá? Então ela botou tanto na pergunta quanto na resposta um possessivo seguido de take, onde esse take significa opinião, visão, e é a visão de alguém. No caso, Dylan's take, a visão do Bob Dylan, e her take, a visão dela. Existe uma classe de palavras em inglês que se chamam... Pode anotar aí, agora é hora de anotar. Deixa eu botar em letra maiúscula até. Eu já comentei com vocês em aula sobre os determiners, tá? Os determiners, traduzindo literalmente, são determinantes. São palavrinhas que determinam o que ou qual substantivo nós estamos falando. Em inglês, um artigo pode ser um determinante. Anota aí, vou passar para vocês todos os determinantes. A, an, ou, the. A car, an apple, the car, the book.
Se eu falo a car, eu estou falando de um carro qualquer. An apple, uma maçã qualquer. Comi uma maçã ontem. I ate an apple yesterday. E se eu falar the apple that is on the table, eu estou falando da maçã que está sobre a mesa. Então, a, and e the são determinantes, porque eles vão sempre ser seguidos de um substantivo. Sempre. Os adjetivos possessivos, que às vezes são chamados de determinantes possessivos, eu acho que até melhor essa tradução, porque ele não é um adjetivo, ele é um determinante, que seriam eles my, your, his, her e its. Atenção para its, a tradução de its é dele ou dela, mesma coisa que his ou her, só que é dele ou dela que faz parte de alguma coisa ou animal. Our e their também são determinantes. E ele garante a nossa resposta dessa questão. Eu tenho her e eu tenho o substantivo take depois. Além desses determinantes aqui, eu posso ter os pronomes demonstrativos. This e o plural these, that e o plural those. Pensa bem, depois de this, these, that e those, eu só posso usar um substantivo. E, finalmente, o caso genitivo, que indica a posse. O apóstrofo mais S no possuidor de algo. Então, ninguém vai te perguntar na prova da URGS o que é um determinante, mas conhecer os determinantes, e os textos vão estar cheios de determinantes, conhecer eles vai te garantir uma questão, né? Conhecer eles e uma análise sintática de nível médio, tá bom? O máximo que pode aparecer depois de um determinante é um adjetivo mais um substantivo. Mas aí o determinante está lá por causa do substantivo. Por exemplo, my cute dog. My cute dog. Eu estou falando de my dog. O determinante my está lá por causa de dog. Eu só coloquei um adjetivo no meio. Posso colocar mais de um adjetivo, né? Por exemplo, his blue old dirty car. Blue old dirty. Eu botei here ali, tá? Probleminha de digitação. His blue old dirty car. Mas a essência disso é his car. A URGS vai te perguntar uma questão de sequência de palavra que tem o mesmo sentido, tá bom? Eu me estendi nessa, porque essa questão ela é certa de prova, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiverem dúvida, tá? Tô de olho aqui no chat. Então, por isso que a resposta é C, porque eu tenho her, e her é um determinante, assim como Dylans, aquele S ali no final de Dylans. E depois eu tenho take sendo usado no sentido de opinião e classe gramatical, substantivo. Show de bola. Podemos ir para 72? Ah, olha ali, ó. Essa aqui é outra das questões de vocabulário. As questões de vocabulário, gente, eu não tenho como dar uma aula para vocês assim como eu dou com relação às questões de gramática. As questões de vocabulário tem como a gente aprender o máximo de palavras novas e desenvolver ao máximo a nossa habilidade de sacar pelo contexto, entendeu? Porque a gente não pode adivinhar qual palavra que vai surgir. E o inglês é uma língua que, né, lexicalmente, ou seja, o número de palavras da língua inglesa é simplesmente algo
gigantesco, não tem como a gente saber todas. Eu, obviamente, não estou nem perto de saber todas. 72. Select the alternative which presents the word and its respective synonym. Witty, a gente viu que é espirituoso, né? É diferente de enticing. Enticing não é espirituoso. Aliás, deixa eu ver aqui. Condescending, condescendente, welcoming. Essa é parecida. Mas condescendente não é exatamente algo que é aberto, que sempre está disposto a dar boas-vindas. Smooth it out. A gente viu o smooth out, que é suavizar, né? Não é a mesma coisa que tangled. Deceptively. O que a gente viu que era deceptive mesmo? Essa palavra a gente viu, enganoso, né? Essa é a ideia. Undeniably seria inegavelmente. Não é a mesma coisa que enganoso. E brush off, tá? Que eu falei para vocês, no sentido físico, que seria escovar e retirar algo, tá? Ele colocou como disregard, que é no sentido de retirar e descartar. A menos pior é letra E, tá? Questão 72, resposta certa, Equador. De novo, aquela que eu falo para vocês, é uma questão, se é para errar uma ou duas, pode ser uma de vocabulário. Mas, como eu falei para vocês, essa aqui é uma palavra só, mas se tiver mais de uma palavra só, dá para a gente trabalhar melhor com ela, tentar descobrir uma pelo menos, eliminar as outras, essa é a ideia. Questão 73, outra questão de referência. This, which e they. Essa aqui é só olhar com atenção no texto, tá? Ela é uma questão que é time consuming. Lembram o que é time consuming? Ela consome o nosso tempo, mas ela não é uma questão de nível difícil, ela só requer extrema atenção. Questão número 73 é Brasil, tá bom? This refere-se a celestial character and melodic lift, which, 4 elemental lines, e they, hundreds of great lines. Só um detalhe muito importante que eu quero te dizer aqui, não quero perder muito tempo nessa questão, mas se vocês quiserem eu explico uma por uma, só botar no chat aí, tá? Mas eu acredito que para vocês não vai ter problema. Uma coisa importante, tá, que a gente geralmente confunde é o seguinte. O they se refere a hundreds of great lines, centenas de belas linhas. Aí a gente pensa, mas eu aprendi lá que para a gente se referir a coisas eu uso it. Só uma questão muito importante aqui. It se refere a apenas uma coisa. It é apenas singular. Tá? Eu jamais posso usar o it para me referir a coisas no plural. Para eu me referir a coisas, eu uso they. Tá? Então, o que eu gosto de deixar bem marcado é o seguinte. O pronome they e todos os derivados, tá? O objeto, them, ok? E o theirs, tá bom? Que é o pronome possessivo. Geralmente aparece na prova como se referindo a coisas, porque muita gente faz essa confusão. Eu não vou marcar they se referindo a coisa. They só pode se referir a pessoas. Não, they refere-se a coisas no plural. Coisas, animais, refere-se a tudo. Só na terceira pessoa do singular que a gente tem o it, que substitui o he ou o she. Ok? Questão 74. Consider the following propositions of rewriting the segment. Então, são proposições para reescrever o segmento. The verses are 4 elemental lines. Os versos são 4 linhas elementais. Which change and move at predictable intervals. Which change, que mudam e se movem, em intervalos previsíveis, predictable, ok? Em intervalos previsíveis. The verses are 4 elemental lines, changing and moving, mudando e se movendo, em intervalos previsíveis. Perfeito, gente.
eu posso usar o pronome relativo which, change and move, para substituir changing and moving. O pronome relativo mais os verbos ali na forma base, eu tiro o pronome relativo which e coloco os dois com ing. Então, a afirmação número 1 está perfeita. Número 2, the verses are 4 basic lines, which can change and move at predictable intervals. Gente, ele não está falando de uma possibilidade aqui. Ele está afirmando algo de forma categórica, tá? Que se movem e mudam em intervalos previsíveis. Então, a número 2 não pode, tá certo? E a número 3, the verses are 4 elemental lines, subject to be changed and moved at predictable intervals. Ou seja, sujeitos a mudarem e se moverem em intervalos previsíveis. Não, eles não estão sujeitos a. Eles mudam e se movem em intervalos previsíveis. Então, a 2 e a 3 não estão corretas. 74, apenas 1 está correto. É A. É isso? Isso, 74 é A. E finalmente, select the alternative in which the word dare, que é ousar, atrever-se, presents the same meaning and grammatical function as used in the text. Tá bom? Questão 75. Então, meaning e grammatical function? Tá. Vamos lá para o texto, então, na linha 63, só para a gente fechar. But I dare not begin from the other side. Dare aqui, tá? Dare é ousar, atrever-se. Eu me atrevo, né? Eu ouso, no sentido de ousar. E ele é um verbo normal que vem depois do sujeito. Então, o que eu estou procurando nas alternativas? Eu estou procurando dare, classe gramatical, verbo, e sentido ousar, atrever-se. Letra A, you shouldn't try it if you dare. Aqui até é verbo, mas não é no sentido de ousar, atrever-se. E tem outra, né? If you dare, está sendo usado no subjuntivo. Se você. Então, não é a mesma coisa que o dare sendo usado no presente, tá? Não é a mesma coisa. É if you dare, se você ousar ser. The singer did not dare a new rendition of his famous song. Aqui é simples, gente. Não é essa aqui porque está no passado. Entendeu? Did not dare. Letra C, she dared the anger of her family. De novo no passado. Letra D, she dares not let herself tamed. Tamed é domada, tá? Ela ousa, ela se atreve a não deixá-la ser domada. É a letra D. Por quê? Primeiro, o dare está no presente, só que está no she, terceira pessoa do singular, no texto está I, mas os dois estão no presente, bem depois do verbo. E é dare not, com essa inversão do not vindo depois do dare, e não com o verbo auxiliar na forma negativa. E a letra E não é porque dare o dare vem depois de um determinante. Olha ali o determinante a, né? O dare aqui é um substantivo. A dare seria um atrevimento. É essa a ideia. Então a resposta certa é Dinamarca. Isso aí. She dares not let herself tamed. Sentido de ousar. Verbo sendo usado no presente, logo depois do sujeito, not aparecendo depois do verbo. Gente, encerramos a correção dessa provinha da URGS aí. Alguém gostaria de rever alguma questão, alguma coisa? Eu procurei, acho até que me estendi bastante, mas não quis deixar passar nenhum detalhe. Se alguém quiser, eu posso repetir a correção de alguma questão, é só botar no chat. Se tiver tudo bem,
a gente segue adiante. Beleza? Tudo tranquilinho? Então tá. Hoje, ao invés de usar o livro, tá? Eu vou querer ler um pouco com vocês. Só me deem um minutinho para eu pegar aqui um texto aqui para ler com vocês, ao invés de usar o livro hoje. E vocês querem combinar? Vocês gostariam de combinar outra prova da URGS para a semana que vem? O que vocês acham? Vamos nessa? Deixa eu ver o que vocês votaram aqui. Eu suspeito que é tudo certo. Pode ser outra prova da URGS. Beleza. Vamos deixar as últimas, as mais recentes, 18, 19 e 20, para quando a gente estiver mais perto. E aí eu quero fazer uma sequência dessas três. Vamos de 17 para trás agora. Pode ser semana que vem a de 2016. Beleza, pessoal? Se alguém precisar, eu mando para vocês, mas é fácil de conseguir na internet. E aí, semana que vem, a gente faz a correção da prova da URGS de 2016. Beleza? Combinado, então. Agora, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aí. Estão conseguindo ver? Tudo certo? Ok. Eu não estou conseguindo ver o chat agora, tá? Mas pelo que eu estou vendo, tá tudo certo esse compartilhamento aqui. E já de cara, eu quero fazer uma questão de URGS para vocês. Olha o título do texto. Why walking meetings actually work? O que seria walking meetings? Why a walking meetings actually work? Qual é o verbo dessa frase aqui? O verbo work, tá? O ing não pode ser verbo. O ing, para ser verbo, ele tem que ter o to be antes, né? We are walking. They are meeting. She is walking. Então, tanto walking quanto meetings não é verbo. Work é o verbo aqui. Work aqui é no sentido de funcionar. Então, a pergunta... não é uma pergunta, na verdade é uma afirmação esse título. Né? Why walking meetings? Por que reuniões? Seria reuniões caminhantes, né? Reuniões com caminhadas, actually, na verdade, funcionam. Por que walking meetings, na verdade, né? Actually, para quem não lembra, não é atualmente, é na verdade, funcionam. Science-backed, mafia approved. O que quer dizer science-backed? Backed, tá? Pode anotar aí, apoiado. Eu selecionei esse texto aqui, gente, porque ele está cheio de palavras que são usadas não da forma que a gente está acostumado a ver, que é o que acontece nas provas da URGS. Tá? Eles adoram pegar ou palavras que tu não conhece ou palavras que tu conhece, mas estão usadas de uma forma específica. Poderia fazer uma pergunta de URGS aqui, por exemplo, walking está sendo usada da mesma forma no título e em qual das afirmações? O que eu teria que procurar? Eu teria que procurar um walking, ok, walking, eu teria que procurar um walking que estivesse antes de um substantivo, porque meetings aqui é substantivo. E walking no sentido de adjetivo, walking meetings. Que tipo de reuniões são essas? São reuniões onde se caminha. Science-backed, backed apoiado, né? Ou seja, apoiado, baseado na ciência, and mafia approved, e aprovado pela máfia. Something magical seems to happen
to our minds when we walk. Ou seja, algo mágico parece acontecer nas nossas mentes quando nós caminhamos. J.K. Rowling said, "There is nothing like a nighttime stroll to give you ideas." Stroll é uma caminhada, ok? There is nothing like a nighttime stroll, ou seja, uma caminhada à noite para te dar ideias. Charles Dickens worked in intensive 5-hour blocks before his daily 10 to 12 mile constitutional. Ou seja, Charles Dickens trabalhava em blocos intensos de 4 a 5 horas antes dessas 10 a 12 milhas constitucionais, ou seja, que sempre acontecia. Ele se refere também a caminhadas de 10 a 12 milhas. I could not keep my health otherwise. I could not keep my health otherwise. Eu não conseguiria manter a minha saúde de outra forma. He insisted. But perhaps, talvez, o filósofo Soren Kierkegaard put it best. O que ele quer dizer com put it best? Colocou da melhor forma. Colocou o que da melhor forma? O que o autor do texto começa a defender e eu já tenho que pegar? Que caminhadas fazem bem. O próprio título diz que reuniões com caminhadas funcionam. Ele começa dizendo que a J.K. Rowling diz, não tem melhor do que a caminhada noturna. O Charles Dickens dizia, trabalhava em blocos e depois caminhava. Agora o Kierkegaard colocou da melhor maneira. I have walked myself into the best thoughts. Um pouco difícil de traduzir, mas vamos adaptar. I have walked myself into the best thoughts. Ou seja, os meus melhores pensamentos, minhas melhores ideias vieram através de algumas caminhadas. Ou seja, eu fiz caminhadas para produzir os melhores pensamentos. And I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it. E eu não conheço nenhum pensamento, I know of no thought so burdensome. Burden é carga, peso. Eu não sei de nenhum pensamento que é tão pesado que algum não consiga fugir dele caminhando. Walk away from it. Esse it aqui refere-se a quê? Questão de URGS. 30 segundos para vocês pensarem e já dou a resposta. Esse it, se vocês pensaram que o it refere-se a thought, acertaram. Ok? Eu não sei de nenhum pensamento que eu não consiga fugir dele caminhando. Beleza? Vamos lá. Ele começa dando exemplos de figuras, autores de texto. Kierkegaard é um filósofo, Charles Dickens é escritor, assim como a J.K. Rowling, dizendo que eles dão importância à caminhada. E agora ele vai para a ciência para formalizar o ponto dele. A 2014 study from the Stanford University Graduate School of Education suggests hard science behind the magic. Sugere ciência, né? Hard science, traduzindo literalmente seria uma ciência dura. Uma hard science é uma ciência ciência mesmo, no sentido real, por trás da mágica. Por quê? Porque no parágrafo anterior ele fala de arte. E nesse parágrafo ele fala de ciência. In their experiments, nos experimentos deles, né? Deles quem? Do pessoal da Stanford University. The Stanford researchers asked a small group of participants to perform a series of tests to measure either divergent thinking, coming up from fresh and imaginative ideas, or creative output. Então, seja, aqui, ó, vamos começar daqui. In their experiments, nos experimentos deles, os pesquisadores de Stanford pediram a um pequeno grupo de participantes para performar uma série de testes
to measure, para medir, tanto o pensamento divergente, que vem de ideias imaginativas e frescas, né? Or creative output, ou uma produção criativa. Então, tanto um quanto o outro. These tests were tried on people who were sitting, then walking. Ou seja, os testes foram testados em pessoas que estavam sentadas e depois caminhando. Caminhando, depois sentadas. Solely, olha aqui a palavrinha que apareceu no texto lá na prova da URGS, somente caminhando ou somente sentadas. Overall, de uma forma geral, quando a gente fala de ciência, isso é muito comum, walking was linked to a significant uplift in participants. Ou seja, as caminhadas estavam ligadas a um significant uplift in participants. Gente, a palavra up, ela dá uma ideia de algo bom ou ruim, para cima ou para baixo, para cima. Então, as caminhadas, o walking, estavam ligadas a um significativo melhora nos participantes, né? Um aumento de algo. Uplift in participants' creative thinking, um aumento no pensamento criativo dos participantes. In fact, 81% of participants, 81% dos participantes, saw their scores, né, viram ou tiveram a sua pontuação for creative output, para produção criativa, go up by an average of 60%. Ou seja, 81% dos participantes tiveram os seus scores para a produção criativa subindo uma média de 60% quando eles estavam caminhando, rather than sitting, ao invés de sentados. Even if the walk had taken place, mesmo que a caminhada tenha acontecido on a treadmill. Treadmill é esteira. In an otherwise uninspiring room. Ou seja, de uma outra forma, né, numa sala não inspiradora, as opposed to outdoors. Ao contrário de espaços abertos, outdoors. Vocês lembram lá no texto como apareceu otherwise na prova da URGS também? Então, essa palavra que significa do contrário é muito importante, né? Em oposição a. Então, mesmo quando o pessoal lá estava caminhando numa esteira, que de certa forma é uma sala não inspiradora, mesmo assim, quando eles performaram as atividades caminhando, tiveram um resultado melhor do que quando estavam sentados. Vamos daqui, gente. Interestingly, interessantemente, the Stanford study found that walking didn't improve research subjects' brain power across the board. Ou seja, os estudos de Stanford descobriram que a caminhada não melhorava brain power, o poder cerebral, dos sujeitos pesquisados, across the board, entre os pesquisados. While walking proved useful for divergent thinking. Ou seja, aqui é uma questão bem específica que na prova da URGS acontece o quê? É o tipo de pergunta de detalhe do texto. While walking proved useful for divergent thinking, ou seja, a caminhada se provou útil para o pensamento divergente, it was less effective, era menos eficiente in boosting. Boost é melhorar, dar um up, tá? In boosting the kind of convergent thinking that helps resolve complex puzzles. Ou seja, o que tu tem que entender aqui é fazer uma relação. Que o walking provou ser útil para o pensamento divergente, mas foi menos eficiente no pensamento convergente. Certo? In other words, em outras palavras, walking may not be good for focused thinking. Caminhar ou caminhada não é bom para um pensamento focado. But it's a powerful tool, mas é uma ferramenta poderosa for more creating generative thinking. Então ele começa o texto falando que o walking é excelente e tal, mas apoiado pela ciência e o resultado da pesquisa de Stanford é que o walking é bom para um tipo específico de pensamento. Vamos daqui então, the study.
The study also found that the creative power of walking lingers. Lingers permanece, ele se estende, ele dura. É essa a ideia, tá? Anotem palavras novas aí, pessoal. O estudo também descobriu que o poder criativo da caminhada se estende, ele permanece. The volunteers who went for a walk before they needed to be creative scored higher in the tests that followed than those who just stayed seated. Ou seja, os voluntários que deram uma caminhada antes que tinham to be creative, né? Antes que eles tinham que ser criativos, they scored higher, eles pontuaram mais nos testes que seguiram do que aqueles que simplesmente ficaram sentados. The power of walking seems clear. O poder da caminhada parece claro. But walking isn't just a tool for coming up with your own productive ideas. But walking isn't just a tool for coming up with your own productive ideas. Walks are a way of having meetings too. Parece que agora ele retoma lá o título que ele tinha falado. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aquele walking ali que está destacado, walking isn't just a tool for coming up with your own productive ideas. Aquele walking, ele é um verbo, um substantivo ou um adjetivo? Bom, vamos lá. Walking aqui é um... deixa eu ver uma coisa. Eu não estou conseguindo ver o chat de vocês enquanto eu compartilho a tela aqui. Walking aqui é um substantivo, porque ele é o sujeito da frase. Caminhar. Caminhar não é apenas uma ferramenta para trazer, né, surgir com suas ideias produtivas. Walks, caminhadas, are a way of having meetings too. São um jeito de ter reuniões também. The UK Leadership Training Company, ou seja, a empresa de treinamento de lideranças britânica, Up in Your Elvis, has made walking meetings, ou seja, realizou reuniões com caminhadas, ou seja, transformou reuniões com caminhadas, an essential part of its training sessions, uma parte essencial das suas sessões de treinamento. In these walk it out exercises, the company's TED anointed founder, Chris Burres-Brown, instrui duas pessoas to go for a walk together for a set period of time, sometimes a half hour, often much less, ou seja, às vezes meia hora, às vezes menos. Prior to setting off, prior, gente, é anterior, tá? Antes de parar, setting off, a caminhada, one walker will receive Burres-Brown's instruction to take the lead on discussing. Ou seja, um dos walkers, um dos caminhantes, né, antes de parar, vai receber Burres-Brown's instruction, a instrução do Burres-Brown, para assumir a liderança na discussão. Or to rant and rave, que é uma expressão, tá, para interromper e deixar passar. Coordenar a reunião. As he puts it, a dilemma they are facing. The other person's job is to listen. Vocês entenderam como é que é a pesquisa? Eles pegam duas pessoas para caminhar, botam uma para ser o líder da reunião e a outra apenas para ouvir. Burres-Brown admits that clients, o Burres-Brown admite que os clientes tendem a obrigar this instruction with some skepticism. Ou seja, eles tendem a ver aqui essa instrução com algum ceticismo. But, he says, mas ele diz, half an hour later, they come back saying, meia hora depois eles voltam dizendo, wow, revelation, I am so much clearer, eu tô tão mais claro agora. The same is true of the radically shorter
7.5-minute walking meetings that Burroughs Brown has come to prefer for corporate off-site settings. Ou seja, the same is true, o mesmo é verdade para... Olha só, tudo isso aqui é um chunk, tá? Ou seja, o mesmo é verdade para caminhadas de 7 minutos e meio, radicalmente mais curtas, ou melhor, tudo isso aqui é um chunk, esqueci do meeting, para reuniões de caminhadas de 7 minutos e meio, radicalmente mais curtas. E olha, deixa eu te chamar a atenção aqui para uma coisa, tá? É isso aqui que a URGS adora te cobrar. Tem um determinante aqui, um advérbio, radically shorter, radicalmente mais curtas, advérbio e adjetivo, 7.5 minute, tá? 7.5 minute walking, tudo isso aqui são modificadores para meetings. Qual é a característica dessas reuniões? Elas são radicalmente mais curtas, de 7 minutos e meio, e são reuniões de caminhada. Então, o mesmo é verdade para essas reuniões que o Burroughs Brown tem preferido para settings, ou seja, locais, off-site, fora dos locais comuns, né? Often, frequentemente, when people come back, quando as pessoas voltam, they have a lot more clarity. Eles têm muito mais clareza sobre coisas que não andavam prestando atenção. Coisas que estavam incomodando-as, he says. Gente, tá cheio de questão da URGS aqui. Primeira questão. Them refere-se a 30 segundos para vocês. Então, esse them se refere aqui a people. Ok? Very good. Ok. É isso aí. Tava vendo outra questão aqui, mas vamos deixar só nessa. Beleza. Para encerrar, galera, mais um parágrafo. Depois, o que eu vou fazer? Vou mandar para vocês esse texto aqui, tá? Para vocês terminarem de ler. As Burroughs Brown sees it, assim como Burroughs Brown vê, caminhada, de novo aqui o walking sendo usado como sujeito e substantivo, tá? Sujeito da frase substantivo. Walking provides, a caminhada fornece a liberating new setting, um novo cenário libertador for unstructured ranting, which in turn can help generate ideas or articulate blockers, que podem ajudar a gerar ideias e articular bloqueadores, ou seja, coisas que estão te bloqueando. The act of walking, o ato de caminhar, helps energize those ideas. Afterward, walkers are able to think through their ideas and narrow down potential solutions or plans of action. Afterwards, né, ou seja, depois disso, as pessoas que caminham são capazes de pensar mais claramente sobre as ideias delas and narrow down e focar mais em soluções potenciais e planos de ação. Gente, é um texto bem interessante que eu li rapidamente com vocês hoje, tá bom? Eu vi que tu botou aqui Vitória substantivo, mas eu estava compartilhando e não consegui ver o chat. É um texto bem interessante, ok? E eu posso mandar para vocês por e-mail esse texto, tá? Quem quer só coloca o e-mail aqui no chat, beleza? Coloca o e-mail aqui no chat que eu mando ele inteiro para vocês. Ele é um texto real, tirado da internet e que tem a ver com o vestibular da URGS. Ele é um possível texto que pode ser do vestibular da URGS. Obrigado, Lara. Coloquem os e-mails de vocês. Já vou copiar e colar aqui para mim no final do meu texto, que aí a gente já fica, inclusive, galera,
em comunicação via e-mail. Mando para vocês hoje de tarde. E, finalmente, do Henrique. Beleza. É um texto que eu peço que vocês leiam de novo, tá? Leiam ele de novo, procurem palavrinhas novas e trabalhem com ele, vocês não vão se arrepender. Certo, pessoal? Terminamos a prova da URGS. O que ficou acertado? Que semana que vem nós vamos fazer a prova da URGS de 2016. Beleza? Única coisa que vocês precisam fazer entre hoje e a próxima aula de inglês, resolver a prova da URGS de 2016. Certo, pessoal? Tchau para vocês, um ótimo dia chuvoso, ótimo dia de estudo. Valeu, Henrique, Vic, tchau, tchau. Lara, até a semana que vem. Beijos a todos e uma ótima semana de estudos. Até semana que vem.